Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje, para mim, é dupla honra. Primeiro, por estar na minha igreja, com meus irmãos em Vila Angélica, meu pastor Orival Ferreira Borges, e poder ouvir com muita alegria o pastor Edson José dos Santos nesta noite. Meus amados, eu quero parabenizá-los por tomar um tempo para estudar a Bíblia, estudar a palavra. Isso é maravilhoso, parabéns para vocês. Mais ou menos vocês estão sendo ícones, exemplo, e eu espero em Deus que isso aconteça em muitas outras igrejas nossas. Eu tenho duas perguntas para quem vai anotar aí, quem vai escrever. Eu tenho duas perguntas para fazer ao nosso querido irmão, ao nosso tradutor da Bíblia, João Ferreira de Almeida. Duas perguntas eu tenho nesta noite para nós pensarmos. Primeira, quando Daniel ele foi jogado na cova dos leões, o motivo do seu crime foi orar 3 vezes ao dia com a janela aberta, e aquilo foi o estopim para o seu encarceramento e consequentemente a sua condenação. Pergunta: por que Daniel insistiu em orar com as janelas abertas, contrariando até mesmo um conselho do Senhor Jesus, de Mateus capítulo 6, versículo 6. Porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Teria sido Daniel imprudente? Teria sido Daniel ousado? Bom, nós vamos fazer essa pergunta ao nosso querido João Ferreira de Almeida, nosso tradutor da língua portuguesa, e esperamos sair daqui com uma resposta. Segunda pergunta: quando Jesus entra no templo ali em Jerusalém e ele observa um comércio bastante movimentado de ovelhas, carneiros, pombas, e Jesus ele toma um chicote e começa a chicotear os vendedores, e dizendo palavras fortes, dizendo: como vocês fazem na casa do meu pai, a casa de oração, um covil de ladrões. Por que Jesus fez isso? Uma vez que as atividades que aqueles senhores estavam realizando ali naquele momento não eram ilícitas, eram totalmente lícitas. Mas por que é que Jesus toma essa atitude? Bom, apenas como um propósito pedagógico, já que o assunto é escola dominical. Por certo, muitos de vocês já têm a resposta, e vamos trabalhar um pouco juntos essas duas questões. Primeiro, eu quero lembrar os irmãos que a Bíblia, ela é a história de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos a história de Deus. É verdade que temos muitos enredos, temos muitas ocorrências, temos vários nomes, alguns protagonistas em episódios, mas a história, ela é de Deus. Amém? Amém. Bom, lembrando os irmãos também que o propósito de Deus é receber a adoração. Às vezes nós perguntamos para alguns crentes: por que você é crente? E a grande maioria responde dizendo: para ser salvo. A resposta está errada.
Você não pode ser crente para ser salvo. Você deve ser um crente para que a sua vida seja um instrumento de glorificação a Deus. Logo, a salvação não é o fim é a glória. A salvação você recebe, mas o motivo da sua salvação é que a sua vida, a sua casa seja instrumento de glorificação ao nome do Senhor. Quem é crente simplesmente para ser salvo vai ter um problema muito sério no céu, porque lá nós haveremos de dedicar toda a eternidade à glorificação ao nome do Senhor. Amém, amados? Muito bem, então vamos para a primeira resposta, e se não tivermos a primeira, nós tampouco vamos entender a segunda. Abra comigo, por favor, 2 de Crônicas, capítulo 6, versículo 26 ao 39. Os irmãos aqui colocam os versículos, se puder, pode colocar aí o versículo 32 e 33 no telão, se for possível, apenas esses dois versículos. Para entender esse contexto, você precisará ler a partir do 26 até o 39. Porém, como nós precisamos correr um pouco aqui, vamos pensar nesses dois versículos e já teremos um norte, uma luz para respondermos a primeira resposta. Então vamos lá. Versículo 32. Quanto ao estrangeiro, capítulo 2 de Crônicas, capítulo 6, versículo 32 e 33. Para aqueles que estão anotando, anote a partir do 26, para você ver todo o contexto na sua casa, até o 39. Mas vamos ler apenas dois, por questão de tempo. 32 diz assim: quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de onde? E que veio de uma terra distante, por causa do teu grande nome. Por que é que os estrangeiros vieram? Por causa do templo? Não. Por causa do grande nome de Deus, e da tua mão poderosa, e do teu braço forte. Então vejam bem, irmãos, a motivação, o que deveria chamar e o que chamava a atenção dos estrangeiros ao virem ao templo, não era o templo, a suntuosidade, a beleza, a arquitetura, mas deveria ser o quê? O nome de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus. E continua: quando ele vier a orar voltado para este templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que, me ajude aí, a fim de que todos os povos da terra te conheçam, ou conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Observe que em nenhum momento aparece o nome aqui de Salomão. Nenhum momento, em momento nenhum. A exaltação aqui 100% é ao Deus do templo, não ao construtor do templo. Amém? Então vamos colocando atenção nisso. E o desejo, essa oração aqui do capítulo 6, deixa eu só sintetizar aqui, é a oração de Salomão consagrando o templo ao Senhor, dizendo para que ele existia, qual era o motivo, qual era a razão. E um dos objetivos, o Espírito Santo usando a vida de Salomão nessa oração, era para que todos os povos da terra conhecessem o nome do Senhor. Olha, irmãos, olha aqui para mim. A Bíblia inteira é a história de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Do capítulo 1 do Gênesis ao capítulo 12, o que nós vamos ver? Uma síntese de tudo. Deus criando os céus e terra, Deus formando o homem pecando, Deus indo através do homem, dando a ele uma segunda oportunidade, início das civilizações,
a grande e maravilhosa história de Noé, a Torre de Babel e capítulo 12, um chamado. Não é a cura de uma estéril que se destaca no capítulo 12, não é o milagre da cura da esterilidade, mas sim o que se destaca é o chamado de Abraão. Quando Deus disse: olha, Abraão, sai da sua terra, tua parentela, vou te mandar para um lugar que você não sabe, e farei de ti uma grande nação. Através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. O João Ferreira de Almeida ele traduz como família. O Reina Valéria, que é a tradução em espanhol, diz: todos os povos na terra. Esse povos é etnos, grupos étnicos da terra deverão conhecer o seu nome através de você. E aí então repete-se novamente o desejo de Deus na consagração do templo. Irmãos, confesso para vocês que durante muitos anos eu não entendia muito bem o motivo de Daniel orar com as janelas abertas. E hoje a gente vê uma briga teológica com pregadores com mentes bastante férteis. Eles gostam muito de dar o motivo, a razão, por que Daniel não foi comido, por que Daniel não foi devorado. E aí existem livros e livros dando explicações. Mas por que Daniel orava com as janelas abertas? Muito bem, o fato, irmãos, que envolve Daniel naquele momento ali na cova dos leões, naquele momento em que ele é jogado ali, entregue ali àqueles leões, na verdade havia ali um plano de Deus, havia ali um trabalhar de Deus, havia ali um plano de Deus ainda antes da eternidade, quando Deus pensou a sua igreja. O fato de envolvendo Daniel ali na cova dos leões teve uma repercussão mundial, teve uma repercussão global. Ali não foi Daniel exaltado, mas sim o Deus de Daniel. Vocês observem que Salomão ele exalta o Deus do templo. E no episódio envolvendo Daniel, e é importante nós prestarmos atenção nisso, dá um destaque do nome de Deus a nível global, a nível mundial. Vamos, por favor, dar uma observada em Daniel, capítulo 6, e o versículo 25. Vamos destacar aqui qual foi a razão por que Daniel orou com as janelas abertas. Por que Daniel foi motivado a fazer isso? Daniel, capítulo 6, versículo 25, diz assim: então, o rei Dario escreveu aos homens, me ajude, aos homens de todas as nações. Uau! Aos homens de todas as nações. Será que Daniel tinha algum interesse em ser conhecido em todas as nações? Não creio. Aliás, isso está totalmente fora de cogitação. Pergunta: Deus deseja e sempre desejou ser conhecido e adorado em todas as nações, sim ou não? Sim. Então o que é que motivou Daniel a orar com as janelas abertas? Podem ter certeza que isso nem passou pela cabeça dele, mas era o Deus das nações trabalhando, o Deus das nações agindo, o Deus colocando em marcha o seu plano, para que todas as nações, povos e línguas exaltem e glorifiquem o nome dele. Vamos continuar lendo o versículo. Vamos continuar lendo o versículo. Para que todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Olha que fantástico aqui, irmãos. O rei, o Dario, ele faz aqui algumas observações bastante interessantes. Ele diz assim: todas as nações, hoje, naquela época não, mas hoje nós somos 240 nações independentes. Ele faz aqui uma noção aos povos, etnos. Hoje nós somos um conglomerado de 20.000 povos diferentes. Só dentro do Brasil nós somos 193 povos
étnicos diferentes, só dentro do Brasil. Línguas, hoje existem 7.000 línguas diferentes falantes no mundo. E o desejo de Deus, irmãos, era abarcar todas as nações, todos os povos e todas as línguas. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Isso é o desejo de Deus. Se você me perguntar hoje, agora, queima a roupa, Pastor Paulo, qual é o maior desejo de Deus hoje, agora? Eu não tenho medo de responder. O maior desejo de Deus agora é receber a adoração por uma dessas línguas que não conhece o Senhor. E quem é que vai fazer com que essas línguas conheçam o Senhor? Você. Uau! Que coisa boa, né? Agora veja bem, versículo 26. Se o 25 está maravilhoso, o 26 é extraordinário. Olhe bem. Estou editando, quem está dizendo aqui é o Dario. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem quem, irmãos? Reverenciem quem? Deus de Daniel. Então ficar com essa história, Daniel não foi comido por isso, por aquilo, é coisa de quem não conhece a Bíblia e quer colocar o homem no centro. Mas eu louvo a Deus, porque na escola dominical nós sabemos, o centro é Deus, a referência é Deus, o alvo é Deus, tudo é dele, por ele, para ele, sem ele, nada existe. Oh, que coisa boa, né? Aleluia. Vamos continuar. Pois ele é o que? Me ajuda, ele é? O Deus vivo. Olha, irmãos, é um ímpio, é um pagão que está falando, não é um crente, não é um membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bíblico Evangélica, não, é um rei pagão ímpio, porque ele é um Deus vivo e permanece para, e o seu reino não será, o seu domínio jamais 27. Ele livra e ele faz sinais e aonde? Ele livrou? Oh glória, você pode levantar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que se esse povo calar, as pedras clamam. Se crente não exaltar a grandeza, a glória de Deus, Deus vai levantar o ímpio para fazer isso. Mas olha a honra que nós temos de levantar as nossas mãos em todos os lugares e dizer: o nosso Deus é vivo, Ele domina, Ele tem o controle absoluto. Glória a Deus, aleluia. Agora, olha que interessante, irmãos, esse episódio envolvendo Daniel e o edito do rei, que deveria ser espalhado para toda a terra de então, teve uma proporção global, teve uma proporção mundial, internacional. Sabe aonde chegou a fama do Deus de Daniel? Sabe aonde chegou a fama do Deus que a igreja evangélica congregada hoje honra, glorifica e exalta? Chegou lá no norte da África, chegou lá no Egito. E o domínio do Egito era tão grande, da rainha do Egito, que se estendia até a Etiópia. Eu estive na Etiópia uma vez. É impressionante como a igreja na Etiópia é uma igreja viva, é uma igreja poderosa, apesar dos pesares, uma igreja que ama o Senhor acima de qualquer coisa. Mas olha o que aconteceu, vamos ver? Vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 5. A rainha de Sabá, ela resolve fazer uma visita para Salomão. E olha a expressão, sabe quando alguém vai visitar um lugar, vai visitar alguém, e aí você pergunta: o que você achou? Quais são as suas impressões? O que você pode dizer da visita que você fez? Por certo, fora feita essa pergunta à rainha de Sabá, que compreendia o Egito e também a Etiópia e toda aquela região do norte da África. Olha a resposta dela. Disse ela então ao rei: tudo que eu ouvi aonde? Tudo que eu ouvi aonde, irmãos?
Olha, é possível, como é que é seu nome? Michael. É possível, Michael, que se eu chegar lá na Argentina e perguntar do Michael, ninguém sabe. Mas se eu perguntar, e o Deus do Michael? Ah, esse é maravilhoso. Aleluia! Eu estou em Malas Prontas e no dia 15, parece que nós vamos estar aqui no trabalho mais cedo, né? Para morar lá no deserto do Saara, entre Marrocos e Mauritânia. Até 20 de dezembro agora, eu com a minha esposa já estaremos viajando. Nós vamos trabalhar com os berberes. E é possível que quando eu chegar lá e perguntar, escuta, vocês conhecem o pastor Lorival Borges? Não conheço. E o Deus do... Ó, o pastor Luiz, vamos te ver. Deus te abençoe. Bom, a fama chegou lá no país da rainha de Sabá. E olha o que ela diz. Então ela diz assim: então ela disse ao rei tudo o que ouvi em meu país, acerca de tuas realizações e de tua sabedoria, era verdade. A rainha do Egito e da Etiópia, ela volta para o seu país agora, depois de entender quem é que dá sabedoria, quem usava Salomão, por que de tantas proezas. Ela volta para o seu país, escute, irmãos, ela impacta, ela contagia o seu povo, não com Salomão, mas sim com Deus de Salomão. Aleluia, isso é maravilhoso, e já vamos entender isso daqui um pouquinho. Então, o que é que leva Daniel a orar com as janelas abertas? Isso não nasceu no coração de Daniel, isso não foi uma proposta de Daniel, isso não foi uma estratégia de Daniel, não, senhores, é o Deus das nações trabalhando, porque Ele trabalha. Jesus deu testemunho disso. Ei, vocês querem saber? Eu trabalho, mas fiquem tranquilos, o meu pai não toma férias, Ele trabalha até agora. Oh, aleluia! Há um Deus que trabalha pela sua igreja, pelo seu povo. Bendito é o nome de Jesus para todos sempre. Mas, vindo agora para o Novo Testamento, Jesus, ele chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, o desejo dele qual é? Ir no templo. Qual é o desejo de todo crente quando sai de férias? Quando viaja para outra cidade, outro país? Qual é? É visitar as melhores praias? É visitar os monumentos históricos? E nada, irmãos. Antes de sair, já busca no Dr. Google lá, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Taboão da Serra, Igreja Assembleia de Deus, em Paris. E lá vai o irmão, às vezes passa no culto, não entende uma só palavra, mas sente a presença poderosa de Deus. Aleluia. O que é que Jesus faz quando chega em Jerusalém? Vai no templo. Só que quando ele chega no templo, querem acompanhar? Marcos, capítulo 11 e o versículo 15. Marcos 11 e 15. Diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou aonde? Jesus entrou aonde? E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de... Para quem? Para quem? Para todos os étnicos, para todas as nações, tribos, línguas. Preste atenção nisso. Mas vocês fizeram dela ouviu de ladrões. Irmãos, por que Jesus toma essa atitude? Eu disse agora há pouco, apenas recapitulando, que o ato de venda ali era lícito. Aqueles vendedores não estavam fazendo nada ilícito. Então por que Jesus toma essa atitude? Por que Jesus se enfureceu tanto, a ponto de usar uma expressão que é muito pesada? Eu creio que talvez essa é uma das maiores ofensas para qualquer ser humano. Você pode ofender de qualquer coisa, mas apontar o dedo e falar: você é ladrão, ladrão, é pesado, né, pastor Edson? É muito pesado, é muito. E Jesus olha para ele e diz: ladrão, ladrão, ladrões. Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Bom,
essa resposta também o nosso querido João Ferreira de Almeida nos responde. Para isso nós precisamos entender o seguinte: vamos voltar lá no episódio de Daniel, porque um fato está relacionado ao outro. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse conta a história de quem? Que é a história de Deus. E o mais interessante, irmãos, que a história de Deus já teve o seu começo, o seu meio e o seu fim. Quer conhecer o início da história de Deus? Gênesis. Quer conhecer o final da história de Deus? Apocalipse. Pastor, e nós? Nós estamos tendo o privilégio de vivermos a história dele. Tem muita gente fazendo doutrina de hinos. Cuidado, irmãos, hinos não é doutrina. Hinos são melodias, canções, experiências esporádicas de algum cantor. E são boas. Alguns aí dizendo que Deus está escrevendo a minha história. Para com isso. Você está tendo o privilégio de viver a história de Deus. Olha que honra tão grande. Oh glória! No mundo de Deus, irmãos, no mundo espiritual, tudo já aconteceu. Teve começo, teve o meio, teve o fim. Agora nós estamos vivenciando aqui nesse panorama humano, natural, e já sabemos como foi o começo, como está o meio e como será o fim. Às vezes eu vejo alguns crentes preocupados com isso, com aquilo. Meu irmão, vai ler Bíblia, descansa, toca o barco, tome cada dia a sua cruz, porque o que há de ser será, e o que há de vir virá e não tardará. Amém? Ah, mas que preocupação! E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Leia a Bíblia, guie-se pela Bíblia e você vai dizer: está escrito. E se está escrito, Senhor, cuida de mim, cuida da tua casa, nos ajuda a vencermos. Irmãos, não é surpresa para ninguém. Ah, mas estamos vendo tanto crente se suicidar. Não é surpresa, é o balanço da figueira. Ah, mas é Bíblia, leia a Bíblia e você vai viver tranquilo, em paz, sossegado. Bom, mas vamos lá. Vamos entender então, Crônicas capítulo 6, como era o templo. Por que Jesus se enfureceu tanto? Olha aqui para mim. Como estava dividido o templo nos dias de Salomão? O templo, ele estava dividido da seguinte maneira: havia uma ala só para mulheres, havia uma outra ala só para homens, uma outra ala só para os sacerdotes, e uma outra ala para os estrangeiros, para os povos, para as nações. Ok? Vamos lá? Primeira ala, qual era? Mulheres. Segunda? Homens. Terceira? Sacerdotes. E quarto? Os estrangeiros. Deus sempre olhou o mundo. Porque Israel é interessante. Israel, em algum momento, achou que era a cereja do bolo. De fato, esse era o plano, mas Israel não conseguiu cumprir a sua missão como Deus desejou. Por isso que foi enxertado no jambuzeiro, na oliveira, foi dado aos gentios o privilégio de adorar a Deus e servir o seu nome. Mas Deus sempre teve um olhar muito especial para as nações, para os étnicos, para os estrangeiros. E isso perdurou durante anos, décadas, anos. E quando Jesus chegou em Jerusalém, Jesus tomou um susto muito grande. Porque aquela ala que estava reservada para os estrangeiros havia sido ocupada por quem? Pelos comerciantes. O que enfureceu Jesus não foi eles estarem vendendo, foi eles usurparem do lugar que era destinado para os étnicos, para as nações, para os estrangeiros. Nesse momento, irmãos, os estrangeiros tinham que ficar do lado de fora, não tinham acesso, não tinham privilégio. Eles, por ganância, e olha, irmãos, era uma ganância muito grande. Só para vocês que gostam de fazer contas, é o seguinte: primeiro, os botes ali naquele lugar que era destinado aos estrangeiros eram alugados a preço de shopping center, caríssimo. O templo tinha uma moeda própria, as pessoas que tinham que chegar ali e fazer um câmbio, e era altíssimo. Para trocar, comprar a moeda do templo era um ágio terrível. A classe sacerdotal da época
que eram os donos da igreja, eu fiz aqui um sinalzinho, entre aspas, é espanhol e comilhas, eram os donos da igreja, e eles tinham suas fazendas ao redor do templo, e ali eles criavam os animais e vendiam. Então era um monopólio terrível, era um dinheiro terrível que se fazia. Mas o problema não era esse, o problema era eles terem que tirar o lugar dos povos. Para vocês terem uma ideia, um dos maiores historiadores da história dos judeus, Flávio Joséfo, ele escreve em um dos seus artigos que, por ocasião da Páscoa, em um só dia, foi sacrificado 250 mil carneiros. Quantos mil carneiros? 250 mil carneiros. Vamos só fazer uma conta rapidinha? Quem tem a calculadora aí para me ajudar? Em um só dia, por ocasião da Páscoa, foi sacrificado 250 mil carneiros. Quantos quilos pesa um carneiro? Mais ou menos. Quem já criou carneiro aí? Mais ou menos. Temos que ser rápido. 30 quilos, ok. Quanto deve custar um quilo de um carneiro? Mais ou menos 50 reais. Quanto que dá 50 reais vezes 30 quilos? Quanto? 1.500 reais? Agora faz 1.500 reais vezes 250 mil. Quem dá essa conta aí? Quanto? 375 milhões. É um bom dinheiro para ganhar num dia só, não? Agora, a grande questão é que isso não era ilícito, fazia parte de todo o cerimonial. A questão é o seguinte: vocês estão deferindo quantos milhões, meu irmão? Quantos? 375. Vocês estão deferindo 375 milhões do que dar aos estrangeiros o privilégio de honrar e glorificar o meu nome. Irmãos, se você pudesse hoje, com todo respeito, perguntasse para o Gugu Liberato, que faleceu ontem, você daria todo o seu dinheiro para viver mais uns 20, 30 anos? O que vocês acham que eles responderiam? Na hora. O que Deus está dizendo para a classe sacerdotal, gente, pelo amor de Deus, pare de pensar em dinheiro, pare de pensar em vocês, pare de pensar na conta de vocês. Querem fazer a minha vontade e querer o Senhor? Pelo menos não atrapalhem as ações de glorificar e exaltar o meu nome. Aí Jesus, então, irmãos, ele toma uma atitude drástica. O que ele faz? Ele pega o chicote, toma as mesas, e ele dá uma surra naquelas pessoas. E talvez a dor maior, na minha opinião, irmãos, a dor maior não foram os chicotes, não foram as chicotadas, mas foi olhar para aqueles homens que falavam tanto em fazer vontade de Deus, que falavam tanto, Deus é o centro, estamos aqui porque Deus está, e porque Deus, e o Jesus olhava para a cara deles e falava: você é um ladrão. Isso é forte. Você está falando que me honra, você é ladrão. Você está falando que eu sou o centro, você é ladrão. E por que eles eram ladrões? Porque eles haviam tirado o privilégio, aliás, desobedecido a ordem que Deus deu lá em Gênesis 12, e depois vem remontando em toda a história da Bíblia, para que todos os povos o adorem, para que todos os povos te conheçam, para que todas as línguas cantem louvores ao teu nome. E João, ele vai dar um testemunho dizendo em Apocalipse que ele viu congregado todos os povos, tribos, línguas e nações. Em algum momento, aqueles que deveriam fomentar isso, investir nisso, incentivar, estavam dizendo: não, eles não, nós sim. Agora, Jesus então ele restabelece
o culto, a adoração no templo. Como é que você sabe, pastor Paulo? Abra comigo, por favor. Atos 8, 26. Vocês se lembram que a rainha de Sabá visita Salomão, ela fica impactada com o Deus de Salomão, ela volta para o seu país, ela contagia o seu país. Eu disse para vocês que eu já estive na Etiópia, é algo extraordinário que Deus faz na Etiópia. Olha agora no que diz em Atos capítulo 8 e o versículo 26, eu vou ler aqui. O anjo do Senhor disse a quem? A Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de 27. Ele se levantou e partiu no caminho, encontrou o que? Um oficial importante encarregado de todos os tesouros, rainha dos Etiópia, esse homem viera a Jerusalém, para fazer o quê? adorar a Deus. Para visitar o templo? Para ver como é que estavam as últimas notícias? Para fazer o quê? Para adorar a Deus. Sabe por que ele adorou a Deus? Porque Jesus, com chicote na mão, restabeleceu o lugar de adoração de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, para terminar, saltando aqui e deixando ainda 15 minutos do meu tempo para o pregador da noite, eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Aí nós olhamos e falamos: uau, como Jesus pegou pesado com aqueles religiosos. Escuta, lá foram com a classe sacerdotal, hoje é comigo, hoje é com você. Com todo o respeito, me permite virar para trás e dizer: isso também é com a gente hoje. O que é que nós estamos fazendo enquanto que pessoa, em favor de todos os povos, todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações? O que você, enquanto que pessoa, faz? Porque nós trabalhamos de forma coletiva com a igreja, mas Deus também nos chamou de forma individual. Qual é a sua colaboração? Isso tem tomado seu sono, sua energia, sua oração, sua oferta. O que é que você tem feito em favor de todos os povos, tribos, línguas e nações? Pastor, eu tenho feito muito, parabéns. Pastor, eu tenho feito mais ou menos, Deus te abençoe. Pastor, eu não tenho feito nada, parabéns pela sua sinceridade. Mas eu convido a todos nessa noite, se não queremos naquele dia, ao chegarmos ali, dizer: Senhor, eu fiz muito, eu cantei, eu fiz isso, fiz aquilo, mas lembre-se, irmãos, por incrível que pareça, Jesus nunca mandou ninguém sair cantando por aí. Saia, seja famoso. Jesus nunca mandou fazer aquilo que a gente faz muito e deve fazer, Deus te abençoe por isso. Mas Ele mandou dizer o seguinte: vai e pregue e anuncie. Porque para cada pessoa que você anuncia, Ele vai anunciar para outro. E é assim que funciona. A ideia de chegar em todos os povos, tribos, línguas e nações não é sair todo mundo e ir para longe. É no nosso entorno, porque é uma cadeia. Um fala para o Zé, o Zé que fala para a Tereza que anuncia para o João, o João que anuncia para o Paulo, e assim o mundo será saturado com a presença, a fragrância, o perfume de Cristo. Deus vos abençoe, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Vamos se colocar em pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta boa palavra que nós ouvimos nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Vamos convidar irmão Cleito, pega o microfone e olha, agradecendo a Deus por essa palavra. Em seguida, as irmãs do círculo de oração já se preparam para louvar a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Pai amado, Pai, a gente damos graça, louvor, meu Deus, por essa preciosa palavra do céu em nossos corações. Deus, eu tenho certeza, meu Deus, que eles estão gravados em nossos corações
vamos aprender ainda mais nesse trabalho. Meu Deus, eu continuo abençoando a continuação desse trabalho, aos teus filhos que vão adorar nesse momento, Pai, ao teu servo que estará finalizando nesse dia, e tenho certeza que o Senhor estará nos abençoando poderosamente. É o que eu te peço, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus.